O vento sopra sobre o canteiro de obras, enquanto milhares de trabalhadores, cobertos pelo pó quente do Egito, trabalham em um dos maiores projetos de construção do mundo antigo. Sob o reinado de Djoser, uma estrutura colossal está prestes a ser concluída. Uma pirâmide se ergue lentamente do deserto, bloco de pedra após bloco de pedra, camada após camada. Mas enquanto muitas pessoas acreditam que a verdadeira história dessas construções já foi completamente contada, é exatamente aqui que começa um enigma que pesquisadores não conseguiram resolver totalmente por mais de 100 anos. E é justamente neste ponto que a história fica interessante, porque a maior pergunta sobre a engenharia dos antigos egípcios não envolve apenas as pirâmides em si. Existe outro material que continua fascinando cientistas até hoje e que às vezes os deixa sem resposta. O granito. Trata-se de uma pedra tão dura e resistente que até máquinas modernas precisam de tempo para trabalhá-la com precisão. Ainda assim, os antigos egípcios conseguiram moldá-la com uma exatidão surpreendente. Se você gosta de mistérios não resolvidos da história, então está no lugar certo. Nos próximos minutos, vamos mergulhar profundamente em um dos enigmas mais fascinantes da tecnologia antiga. Então fique comigo até o final. E se você gosta desse tipo de história, não esqueça de se inscrever para não perder outras descobertas sobre os segredos das civilizações do passado. Há mais de 100 anos, egiptólogos discutem como os antigos egípcios poderiam ter trabalhado o granito. Muitos livros didáticos afirmam que a resposta é simples: ferramentas de cobre, areia como abrasivo e uma enorme quantidade de paciência. Mas algumas observações não se encaixam perfeitamente nessa explicação. A razão está na própria natureza do material. O granito é uma das rochas mais duras utilizadas na construção. Na chamada escala de dureza de Mohs, o granito alcança valores entre 6 e 7. Essa escala descreve o quanto um mineral resiste a arranhões. O cobre, por outro lado, possui uma dureza de apenas 2,5 a 3. Em outras palavras, quando um metal relativamente macio entra em contato com uma rocha muito mais dura, parece lógico imaginar que a ferramenta seria danificada antes da pedra. Mesmo assim, existem no Egito construções cujas superfícies de granito parecem incrivelmente lisas e precisas. Um exemplo famoso está no interior da Grande Pirâmide de Gizé. Na chamada Câmara do Rei, encontram-se enormes blocos de granito, alguns pesando mais de 70 toneladas. Esses blocos não apenas foram transportados, eles também foram moldados com grande precisão. No Templo do Vale, também encontramos gigantescos blocos de granito encaixados com tanta precisão que em algumas juntas mal cabe uma folha de papel. Estátuas feitas de granito exibem detalhes finos, superfícies suaves e formas extremamente bem definidas. Quando engenheiros modernos começaram a estudar essas peças com mais cuidado, perceberam algo curioso. Algumas marcas de trabalho na pedra são surpreendentemente regulares. Particularmente intrigantes são os chamados núcleos de perfuração, cilindros de granito produzidos durante antigas perfurações. Neles é possível ver sulcos em forma de espiral que se aprofundam no interior da pedra. Essas marcas sugerem o uso de ferramentas rotativas. Mas, exatamente como essas ferramentas funcionavam, continua sendo motivo de debate até hoje. Alguns pesquisadores argumentam que a verdadeira força de corte vinha da areia usada como abrasivo, enquanto a ferramenta de cobre servia apenas como suporte para manter o material abrasivo no lugar. Outros estudiosos, porém, levantaram uma questão importante. Será que essa explicação é realmente suficiente para produzir a precisão observada? É exatamente nesse ponto que começa um debate que surge repetidamente há décadas. Um dos autores que levantou essas questões de forma mais pública foi Graham Hancock. Durante muitos anos, ele argumentou que certas marcas de trabalho poderiam indicar o uso de técnicas mais complexas do que normalmente se supõe. Essa visão, frequentemente, recebeu críticas no meio acadêmico, já que várias de suas teorias mais amplas sobre civilizações antigas são consideradas controversas. Mas, independentemente dessas controvérsias, uma pergunta fundamental permaneceu:
Como exatamente os antigos egípcios conseguiram trabalhar o granito com tanta precisão? Nos últimos anos, alguns pesquisadores começaram a abordar o problema a partir de uma nova perspectiva. Em vez de confiar apenas em métodos arqueológicos tradicionais, cientistas passaram a utilizar técnicas modernas da ciência dos materiais. Essas técnicas utilizam instrumentos capazes de analisar superfícies em escala microscópica. Com essas ferramentas, é possível examinar marcas minúsculas, invisíveis a olho nu. Cientistas podem identificar quais partículas estão presentes nas marcas de corte, quais minerais participaram do processo e como a fricção entre ferramenta e pedra ocorreu. Essas análises abriram novas discussões sobre quais materiais poderiam ter sido usados como abrasivos. Alguns cientistas sugeriram que, além da areia comum, partículas minerais mais duras poderiam ter desempenhado um papel importante. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Se os antigos egípcios realmente experimentaram diferentes abrasivos e os utilizaram de forma intencional, isso indicaria um conhecimento prático impressionante sobre materiais. Um conhecimento que talvez tenha sido desenvolvido e transmitido ao longo de gerações. Nesse cenário, não seria um único artesão descobrindo uma técnica perfeita de repente. Em vez disso, ao longo de décadas, talvez séculos, experiências teriam sido acumuladas. Mestres ensinariam seus aprendizes, técnicas seriam aprimoradas e, pouco a pouco, um método extremamente eficaz poderia ter sido desenvolvido. A pergunta que os pesquisadores então fizeram é bastante simples. Se tentarmos hoje trabalhar o granito usando ferramentas semelhantes às encontradas no Egito Antigo, que resultados obteríamos? Seria possível produzir as mesmas marcas observadas nas pedras egípcias? Para investigar essa questão, vários cientistas e artesãos realizaram experimentos práticos. Um dos pesquisadores mais conhecidos nessa área é Dennis A. Stokes, que durante muitos anos estudou ferramentas antigas em profundidade. Ele reconstruiu ferramentas de cobre semelhantes às encontradas em escavações egípcias e tentou utilizá-las para trabalhar o granito. Seus experimentos revelaram algo muito interessante. O cobre sozinho praticamente não conseguia cortar o granito, mas assim que um abrasivo, como areia de quartzo, era adicionado, a pedra começava lentamente a ser desgastada. Nesse processo, os grãos de areia funcionavam como minúsculas lâminas entre a ferramenta e o granito. Enquanto a ferramenta aplicava pressão e movimento, os grãos duros realizavam o verdadeiro trabalho de desgaste. Esse princípio não é desconhecido na engenharia moderna. Ainda hoje, processos de lixamento e polimento frequentemente utilizam partículas abrasivas entre duas superfícies. A ferramenta serve principalmente para pressionar e mover essas partículas. Mesmo assim, um problema permanecia. Mesmo com areia, o processo era muito lento. Experimentos demonstraram que apenas frações de milímetro poderiam ser removidas por hora. Isso significa que trabalhar grandes superfícies de granito exigiria uma enorme quantidade de tempo e paciência. À primeira vista, isso parece um argumento contra a explicação tradicional. Mas há um fator crucial que muitas vezes é esquecido: o tamanho da força de trabalho egípcia. Em grandes projetos de construção, não eram apenas alguns poucos artesãos trabalhando. Frequentemente, milhares de pessoas participavam simultaneamente. Um único bloco poderia ser trabalhado por várias equipes ao mesmo tempo. Enquanto alguns artesãos moldavam a pedra, outros podiam lixá-la ou polir a superfície. Ao longo de muitos anos, essas horas de trabalho se acumulavam em um esforço coletivo gigantesco. Mesmo assim, alguns pesquisadores continuaram com outra pergunta intrigante: se a areia era o principal abrasivo, será que os egípcios também experimentaram ou outros minerais? Na natureza existem diversos minerais muito mais duros que a areia comum. Um deles é o corindon, um mineral composto de óxido de alumínio. Na escala de Mohs, ele possui dureza 9, tornando-se um dos materiais naturais mais duros conhecidos. Rubis e safiras são variedades desse mesmo mineral. Na indústria moderna, corindon artificial é frequentemente utilizado como abrasivo. Discos de polimento, lixas e ferramentas industriais muitas vezes contêm exatamente esse material por causa de sua sadicite. Extrema resistência. A ideia de que minerais muito duros poderiam ser usados como abrasivos, portanto, é completamente
completamente plausível. Mas isso levanta outra pergunta importante. Os antigos egípcios tinham acesso a esses materiais? Descobertas arqueológicas mostram que o Egito Antigo possuía uma rede comercial impressionante. Matérias-primas eram importadas de diferentes regiões da África e do Oriente Médio. O ouro vinha da Núbia, madeira de cedro vinha do Líbano, e diversas pedras preciosas eram trazidas de regiões montanhosas distantes. Isso significa que artesãos egípcios tinham acesso a uma variedade considerável de minerais. Ao mesmo tempo, até agora existem poucas evidências arqueológicas claras de que o corindon tenha sido utilizado sistematicamente como abrasivo. Por isso, essa hipótese continua sendo objeto de debate científico. Alguns experimentos modernos tentaram comparar diferentes abrasivos. Ferramentas de cobre foram usadas junto com diversos tipos de pó mineral, areia comum, pó de quartzo e outros minerais duros. Os resultados mostraram que o tipo de abrasivo faz uma grande diferença. Partículas mais duras podem cortar mais rápido e às vezes deixam superfícies mais lisas. Por outro lado, o desgaste da ferramenta também muda. Artesãos experientes que participaram desses testes frequentemente relataram que o comportamento da ferramenta depende muito da mistura abrasiva. Se o pó for fino demais, perde eficiência de corte. Se for grosso demais, pode se distribuir de forma irregular e até travar a ferramenta. Por isso, trabalhar pedra dessa maneira exige muita experiência. O artesão precisa sentir quanta pressão aplicar, quanto abrasivo adicionar, quanta água usar e qual velocidade de movimento manter. Essas habilidades não surgem da noite para o dia. Elas se desenvolvem ao longo de muitos anos de prática. Em uma sociedade altamente organizada como o Egito Antigo, é perfeitamente possível que artesãos especializados tenham dominado essas técnicas. Quando observamos as construções egípcias, surge a imagem de uma cultura com enorme experiência no trabalho com pedra. Pedreiras eram operadas de forma sistemática. Rotas de transporte eram planejadas. Oficinas eram organizadas para preparar blocos antes da construção. Na pedreira de Assuã, por exemplo, ainda hoje é possível ver evidências desse trabalho. Ali repousam enormes blocos de granito, alguns parcialmente separados da rocha, outros ainda ligados ao leito original. Um dos exemplos mais impressionantes é o chamado obelisco inacabado, que permanece na pedreira até hoje. Ele mostra claramente como os trabalhadores inicialmente trabalhavam o granito usando pedras duras antes de continuar o processamento. Todos esses indícios sugerem que os antigos egípcios possuíam um profundo conhecimento prático dos materiais com os quais trabalhavam. Eles sabiam quais ferramentas eram adequadas para cada tipo de pedra e quais técnicas produziam os melhores resultados. Mesmo assim, uma pergunta fascinante ainda permanece: como exatamente eles organizaram o trabalho para realizar projetos de construção tão gigantescos? Porque cortar granito era apenas parte do desafio. Os blocos também precisavam ser transportados, alinhados e posicionados com precisão milimétrica. E é exatamente nesse ponto que a história fica ainda mais emocionante. Imagine-se no deserto há 4.000 anos. À sua frente estão enormes blocos de granito, cada um mais pesado do que vários caminhões modernos. No entanto, esses blocos não precisavam apenas ser retirados da pedreira. Eles também tinham que ser transportados por longas distâncias e finalmente encaixados com uma precisão impressionante em construções monumentais. Muitas pessoas imaginam que o maior desafio na construção das pirâmides era simplesmente levantar as pedras. Mas, na realidade, o trabalho mais difícil começava muito antes disso, ainda na pedreira. Era ali que os artesãos decidiam quais partes da rocha eram adequadas, como os blocos deveriam ser cortados e quais ferramentas seriam usadas para separá-los da rocha original. Na pedreira de granito de Assuã, ainda hoje é possível ver
ver as marcas deixadas por esse trabalho antigo. Longos sulcos, cavidades e formas inacabadas mostram como os trabalhadores removiam lentamente a pedra do leito rochoso, pouco a pouco. Com frequência, eles utilizavam pedras muito duras, chamadas dolerito, para trabalhar inicialmente o granito. O dolerito é uma rocha extremamente resistente. Quando essas pedras eram usadas repetidamente para golpear o granito, pequenos fragmentos acabavam se soltando. O processo era lento e exigia muito esforço, mas funcionava. Dessa maneira, os trabalhadores conseguiam preparar grandes blocos brutos diretamente na pedreira. Mas, assim que um bloco era finalmente separado da rocha, uma nova fase do trabalho começava. Agora, o objetivo não era apenas cortar, era refinar. Era preciso suavizar as superfícies, ajustar as dimensões e garantir que o bloco tivesse a forma exata necessária para a construção. É nesse momento que entram as técnicas abrasivas que mencionamos anteriormente. Podemos imaginar vários artesãos trabalhando ao mesmo tempo em um único bloco. Alguns conduziam serras de cobre ao longo da superfície da pedra, enquanto outros constantemente adicionavam material abrasivo, talvez areia, talvez quartzo moído. A água era frequentemente adicionada à mistura. Isso ajudava a distribuir melhor as partículas abrasivas e evitava que o material secasse rapidamente. Lentamente, ao longo de horas e dias, a superfície da pedra começava a se transformar. Pequenas irregularidades desapareciam. Bordas tornavam-se mais precisas e, gradualmente, o bloco se aproximava da forma final desejada. Esse processo exigia enorme paciência, mas o resultado podia ser impressionante. Um exemplo extraordinário dessa precisão pode ser visto nos sarcófagos de granito encontrados em várias pirâmides e templos do Egito. Alguns desses sarcófagos são tão lisos e simétricos que muitos visitantes modernos se perguntam se eles poderiam ter sido feitos com máquinas. No entanto, quando examinados cuidadosamente, é possível identificar marcas finas de trabalho manual, sinais de longos processos de polimento e abrasão. Esses processos exigem controle cuidadoso da ferramenta e uma grande quantidade de experiência. Algo semelhante acontece com as perfurações antigas. Os sulcos em espiral encontrados em alguns núcleos de perfuração aparecem quando uma ferramenta rotativa é pressionada lentamente contra a pedra, enquanto partículas abrasivas trabalham entre a ferramenta e a superfície. Dependendo da pressão aplicada, da velocidade de rotação e do tipo de abrasivo utilizado, diferentes padrões podem surgir. É exatamente por isso que engenheiros modernos se interessam tanto por essas marcas. Elas funcionam quase como uma assinatura da técnica utilizada. Ao estudar esses padrões, pesquisadores podem tentar reconstruir os métodos empregados pelos antigos artesãos. Nas últimas décadas, vários cientistas e especialistas em ferramentas antigas tentaram recriar essas técnicas com a maior precisão possível. Eles construíram ferramentas semelhantes às encontradas em escavações arqueológicas e as testaram em condições realistas. E repetidamente os resultados revelaram algo surpreendente. Muitos dos métodos antigos realmente funcionam. Eles são mais lentos do que as máquinas modernas, mas podem produzir resultados extremamente precisos. Isso significa que talvez não precisemos imaginar tecnologias perdidas ou máquinas misteriosas para explicar as construções egípcias. Em vez disso, o que vemos pode ser o resultado de séculos de experiência acumulada. A sociedade egípcia era altamente organizada. Havia artesãos especializados, mestres construtores, arquitetos e supervisores. Conhecimento técnico era transmitido de geração em geração. Ao longo do tempo, pequenas melhorias eram feitas nas ferramentas e nos métodos. Com o passar dos séculos, essas técnicas se tornaram cada vez mais refinadas. Quando olhamos hoje para as pirâmides, é fácil esquecer que esses monumentos não foram construídos rapidamente. Alguns projetos levaram décadas para serem concluídos. Milhares de trabalhadores participaram de cada etapa do processo. Cada bloco de pedra foi cuidadosamente preparado, transportado e posicionado. Um engenheiro moderno talvez descrevesse a situação da seguinte forma: os antigos egípcios não tinham máquinas,
mas tinham tempo, organização e experiência. E talvez seja exatamente essa combinação que explica a impressionante precisão de suas construções. Ainda assim, existe outro aspecto dessa história, que muitas vezes passa despercebido. Mesmo que entendamos como as pedras eram cortadas e moldadas, permanece outra. Pergunta intrigante: como os egípcios conseguiram preservar e desenvolver esse conhecimento por tanto tempo? Os grandes monumentos do Egito não foram construídos em apenas uma geração. Eles surgiram ao longo de séculos. Dinastias diferentes continuaram projetos iniciados por seus predecessores. Técnicas foram aprimoradas, adaptadas e transmitidas para novos artesãos. Isso sugere a existência de uma tradição extremamente sólida de engenharia e artesanato. Provavelmente existiam escolas de artesãos ou oficinas onde aprendizes eram treinados por mestres experientes. Nesse ambiente, o conhecimento não era apenas teórico, ele era aprendido na prática, pedra pós pedra. Cada geração começava de onde a anterior havia parado, e ao longo de centenas de anos, essa tradição produziu algumas das construções mais impressionantes já criadas pela humanidade. No final, toda essa história nos leva a uma conclusão simples, mas fascinante. Os antigos egípcios enfrentaram materiais e desafios que ainda hoje inspiram respeito. O granito é uma das rochas mais difíceis de trabalhar. Mesmo assim, eles conseguiram cortar, moldar e posicionar enormes blocos com uma precisão surpreendente. As evidências encontradas em pedreiras, ferramentas arqueológicas e experimentos modernos sugerem que eles utilizaram uma combinação de técnicas: pedras de impacto duras como o dolerito, ferramentas de cobre e abrasivos como areia ou quartzo. Por meio de trabalho contínuo, experiência acumulada e uma divisão de tarefas bem organizada, desenvolveram métodos capazes de lidar até mesmo com materiais extremamente resistentes. O que hoje às vezes parece um mistério tecnológico, provavelmente era para os artesãos da época o resultado de anos de prática. Mestres ensinavam seus aprendizes. Técnicas eram aprimoradas ao longo das gerações. E assim surgiu uma tradição de trabalho em pedra, que acabou produzindo os monumentos extraordinários que ainda admiramos hoje. Quando ficamos diante das enormes estruturas da Grande Pirâmide de Gizé, não estamos olhando apenas para blocos de pedra. Estamos vendo o resultado de organização, paciência, conhecimento e criatividade humana. Talvez essa seja a lição mais importante dessa história. Os antigos egípcios não eram misteriosos detentores de tecnologias perdidas. Eles eram engenheiros e artesãos extremamente habilidosos para o seu tempo. E talvez isso nos lembre de algo fundamental. Grandes realizações humanas raramente surgem de tecnologias secretas. Elas geralmente nascem de persistência, cooperação e da transmissão de conhecimento ao longo de muitas gerações.